de histórias, tem reino, castelos e fadas, tem bruxa e dragão malvado, tem princesas encantadas, pois eu conheço um lugar muito simples e singelo, tão cheio de encantamento, que nenhum conto é mais belo. Quando a gente começou a fazer, né, a ideia, começou a brotar a ideia dos CDs na gente, foi ali em 1993, 92, né? Que a gente ali, os três, fizemos Vou Cantar-te nos Meus Versos, a gente produziu como espetáculo de teatro em 94. Era um espetáculo que a gente fazia, Luiz, era assim, a gente tinha uma roupa básica preta e tudo que mudava eram os chapéus. Porque a ideia é que assim, o que muda é a cabeça das pessoas, né? O que muda, a história muda quando muda a cabeça das pessoas. Então a gente trocava o chapéu, virava outro personagem. A gente veio vindo ali, né? Eu, Nivanda e Carla, a gente veio chegando nisso. E quando a gente fez o CD, foi uma coisa que parecia... pariu. Eu havia experimentado, eu já havia feito, eu participei de um projeto chamado Rádio Criatividade, onde nós tínhamos um grupo, na época, de jovens atores, que eram todos os atores da maior parte do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu mesma trabalhava fazendo alguns personagens, mas somente a voz dos personagens da Lareira, por exemplo. E tinha lá o Eduardo Silva, o Pascoal da Conceição, a Rosi Campos, todas essas pessoas, e nós fazíamos parte de um grupo, de um projeto que era patrocinado pela Gessi Lever na época, e nós fazíamos radionovelas. Éramos todos jovens atores e fazíamos radionovelas já numa roupagem mais atual, e essas radionovelas iam para o Brasil inteiro, menos para as capitais. A Nivanda e a Carla já trabalhavam numa escola, elas davam aula para criança. Foi quando elas montaram o Vou Cantar-te nos Meus Versos, com as crianças da escola, elas fizeram uma apresentação para 180 alunos. A Carla trabalhava no Bambalalão, né, Carla? Isso. Trabalhava com criança. Mas a gente vinha do teatro adulto, a gente fazia muito pouco teatro infantil naquela época. A gente estreou um espetáculo infantil em 93, que era o Sorvestar, um musical também. E tudo nesse processo, a gente falando, como é que a gente consegue fazer? Poxa, a radionovela é uma coisa legal, isso funciona, isso pega as pessoas, né? E nessa época, já ainda acontecendo a radionovela, nós nos juntamos, né, a Carla, o Toniel e eu, para falarmos das coisas que a gente gostaria de fazer. Porque a gente já tinha compartilhado espetáculos juntos, a gente já tinha uma visão de arte muito próxima, muito parecida. E aí a gente pensou, vamos trazer essa proposta. E daí a gente fez uma proposta com uma nova leitura, já em linguagem de radionovela, então, de contos tradicionais, contos infantis tradicionais. A Cigarra e a Formiga, que Carla, inclusive, fez uma música muito bonita, teve a Cigarra e a Formiga que a gente fez e tal. Aí, depois disso tudo, as Paulinas aprovaram o projeto. Era um piloto, a gente fez uma gravação de um piloto num estúdio. Numa fita cassete. Eram fitas cassete ainda, né, gente? Era o que você levava, a fita demo, que chamava, né? A gente levava as fitas demos, era muito bacana isso. E, na verdade, o que a gente pega da radionovela é a técnica, é a magia, é isso que a gente pega. Mesmo nesse projeto da Rádio Criatividade, era isso que a gente fazia. E tem uma coisa muito interessante que, na verdade, quando a gente pensou em fazer um produto para criança, a gente primeiro pensou em rádio mesmo, em levar esse projeto para as rádios. No entanto, que nós corremos em vários locais, nossa, muita reunião para cá, muita reunião para lá, houve interesse, mas a gente não conseguiu fechar nada, a gente viu que o negócio estava patinando, né? E por um acaso, né, eu trabalhava já com CD, e o CD estava vindo com força, né, estava ocupando espaço,
E aí, quando a gente ficou batendo para cá, batendo para lá, e porta fechando, e porta semiaberta que não abria de vez, assim, falei assim, gente, por que a gente não tenta, então, transformar, já que é áudio, vamos tentar fazer um CD. Aí é que a gente acabou, né, depois de vários caminhos, chegando lá na Paulinas também com essa proposta, né? E assim, a gente já tinha uma paixão completamente arrebatadora pelo Monteiro Lobato. Na verdade, a gente entrou lá oferecendo isso, mas já com o olho... Tinha um público que curtia isso. E o nosso público era o público infantil. A gente queria pegar o público infantil. Por quê pegar o público infantil? Se você começa a trabalhar com a criança novinha, você ganha esse público, ele vai crescendo e vai virando um público que consome cultura, que consome arte. Então você vai formando um público. Depois de 20, 30 anos, a gente tem gente hoje que ouvia as nossas radionovelas em 1995, 96, nossos CDs, que hoje estão com 25 anos, cara, 20 anos, 30 anos, é muito louco. Tipo Luiz, assim. É isso que o Daniel falou. Como é que entra Monteiro Lobato nessa história, né? A preocupação da gente de texto de qualidade. Isso a gente sempre foi muito, muito preocupado de que o público infantil tem que ser valorizado. A gente fazia parte de vários movimentos, né? Quando a gente começou com o Infantis, que discutiam exatamente a importância do teatro infantil ser valorizado. Pecinha é a vovozinha, né? Aí a gente chega no Monteiro Lobato por vários caminhos, né? Eu acho que primeiro, porque realmente você fala de literatura brasileira e literatura infantil, você tem que chegar, tem que honrar Monteiro Lobato, como o grande escritor para o público infantil. E aí a gente tinha uma parceiraça que era a Rosana Rios, né? Sim, Rosana Rios trabalhou comigo na TV Cultura. Rosana Rios da TV Cultura. Ela era roteirista do Bambalalão. Isso. Do Bambalalão. E aí chega a Rosana, e qual é a especialidade da Rosana? Monteiro Lobato. E a Rosana ela é estudiosa também em todo esse setor infantil mesmo, conto, o que é conto, o que é história, né? Então ela é realmente uma expert nesse assunto. E uma grande escritora. Eu acho que o que a gente mais ganha, o que a gente ganha muito mais nesse projeto é com a equipe, né? Porque a gente tinha, assim, os atores que trabalhavam já comigo na radionovela, né? Todos amigos de teatro, e pegamos somente atores que já tinham experiência em radionovela. Depois disso, a gente tem na parte musical o Paulo Tati, que começa nos primeiros CDs da gente, veio o Paulo Tati, que estava começando Palavra Cantada. Uma coisa que a gente sempre primou, eu, Nivanda, Carla, nas produções da gente, era a qualidade dos textos. Não importa se era teatro, se a gente fosse fazer um vídeo, as demos que a gente fez, e pegar Cigarro e a Formiga, imaginei, atrás do Bosco Brasil para escrever Bosco, não é assim, vamos fazer um demo, faz uma historinha aí, não, cara, vai atrás de um puta do escritor e fala pro cara, você escreve uma história pra gente de 5 minutos, o cara escreve uma história de 4 minutos e 58 segundos, cravado para você, entendeu? Então você vai atrás de coisas de qualidade, porque é bem o que você falou, já que você vai fazer, vamos fazer direito, vamos fazer bacana, né? Não é aquela coisa comercial de e ganha dinheiro, não, né, cara? É bem isso mesmo. Eu acho que a gente tem, acho que esse é o cuidado que a gente teve, né, gente, da equipe, é isso mesmo, é produção, é quem faz a direção. Na direção, a gente tem o Valvênio Martins, que é o dono da Vox Mundi, quer dizer. Ele era diretor da Rádio Cultura na época. Ele era diretor da Rádio Cultura na época, então é toda essa equipe que vai construindo, né? Nós somos os mentores da ideia, claro, nós que fizemos a produção, mas só saiu o que saiu, porque era uma equipe maravilhosa. Desde o escritor, para depois o adaptador, para toda a produção. A gente fez uma produção primorosa também, né? Chamando as pessoas certas para fazer a voz,
a música, esse cuidado todo, né? Depois a gente pega o Luiz, né, que fez do Sítio. O Sítio, foi o Luiz. O Luiz Macedo, né? Luiz Macedo. Quer dizer, o Luiz Macedo... O Tati, ele fez os 4 primeiros. 4 primeiros. O Luiz Tati fez o Sítio ainda, e o Helios Skind fez os CDs das histórias da Bíblia. Quer dizer, a gente só trabalhou com gente ruim, né? Imagina se o Zé Gomes fez os trabalhos de Hércules, o Zé Gomes também, da Trama Music. É muito caminho, viu, Luiz, que a gente tem também, né? Essa coisa da equipe que a Nivanda estava falando e que a Carla falando do caminho da experiência, você imagina, cada CD que a gente tem, ele tem 2 histórias. Então a gente sempre lançou de 2 em 2. E cada vez que a gente fazia uma produção para 2 CDs, eram 4 histórias, histórias de meia hora editada. A gente ia um dia para o estúdio com 12 atores, um diretor de elenco, diretor técnico na cabine, um sonoplasta lá no aquário também, fazendo a sonoplastia ali ao vivo. E nas Paulinas, que eles tinham aquele estúdio, ainda tem aquele estúdio enorme, que você coloca 12 atores com anteparo, cada um dentro com o seu microfone. A gente entrava às 8 horas da manhã no estúdio e saía às 6 horas da tarde do estúdio com as 4 histórias gravadas. E depois a gente ia editar. Eu e o Valvênio, a Carla e a Nivanda ficávamos na ilha de edição, editando, pegando, cortando, colocando música e tal. Era o tempo que era na mão. Era rolo, era fita de rolo. Esses equipamentos modernos. O Pro Tools chegou nos nossos últimos CDs, era na fita de rolo. Então você ia lá, dá play. Peraí, quanto tempo? Aí não tinha nem como você editar a cabeça da música. O cara mandava a música, tinha às vezes 2 segundos de delay a primeira música, a segunda tinha 3, a quarta tinha 1 segundo. Então você tinha que ouvir a música e falar, tem 3 segundos depois do play. Que hora que ela vai entrar? Ela vai entrar aqui. Então você tinha que contar 3 segundos antes de onde ela tinha que entrar para dar play. Então era uma coisa, cara, que era feita na unha, assim. Não, e às vezes dava tão certo, a gente não, porque tem uma trilha toda gravada e de repente a música ela dava aquele gás bem naquele momento. Era tudo. Enfim, a equipe era maravilhosa. A gente primava mesmo, Luiz, pela qualidade, no entanto, assim, que nós 3 atores estávamos produzindo e em nenhum momento a gente falou, eu quero fazer esse personagem, eu quero... Não. Quem escolheu, quem fazia o quê? Era o diretor de elenco. Foi o diretor de elenco, a gente nunca impôs nada. O que nós fizemos dentro dos trabalhos, porque nós cabíamos, nós tínhamos Exatamente. a boca para aquilo. Porque a gente poderia, entendeu? Mas não, a gente primou para que aquilo saísse perfeito. E não o nosso ego não estava lá. Esse é o trabalho profissional mesmo, é isso que eu digo, de todo mundo ali, toda a equipe, e é maravilhoso a gente ensaiar, todo mundo... Tinha os ensaios antes, né? 2 dias de ensaio só. Exatamente, 2 dias de ensaio, para que todo mundo já chegasse, que era o mesmo esquema que a gente tinha na radionovela, então, né? por isso você tinha que pegar o que a gente chama de puta velha, né? Só gente experiente, porque não adiantava você chegar para ensinar a pessoa, olha, não, gente, você vai ter que fazer assim. Não, olha, chega assim, aqui tá o texto, vai ler em casa. Primeiro ensaio, passa. Segundo ensaio, mata as coisas. Terceira vez, vamos pro estúdio gravar. Tem uma coisa que eu acho que é importante nesse aspecto, Luiz, que não basta ser um bom ator. Ser um bom ator é uma coisa, ser um bom radioator é outra. É outra coisa. Eu sempre uso aquele exemplo do disquinho que o narrador fala, e Branca de Neve correu pela floresta, né? E no nosso, a Branca de Neve, ela corre pela floresta. Isso é uma coisa que era... Os pés dela... Né, nas folhas e o arfar, né? Então eu acho que essa magia, né, da radionovela que nós 3 já éramos apaixonados, que a gente queria levar para o nosso trabalho. E, aliás, né, povo, agora com essa nova fase dos podcasts, a gente tem que conversar. A gente já tem algumas coisas no SoundCloud da Luar no Ar, tem ali e tal.
Mas uma coisa que a gente primou, Luiz, é assim, a gente não queria um narrador na nossa história, alguém narrando a história. Era uma vez uma história assim. Então, a narração da história, se você pegar todos os nossos CDs, ela está na boca de algum personagem, que faz parte da história, que está contando. Então, não tem um personagem ou narrador. E a gente falou, quando a gente foi chegar para a Rosana, assim, Rosana, a gente queria que você fizesse, e a gente não quer um narrador. Então também tem muito trabalho da Rosana de escrever uma rádio. Ela entregava para a gente com as rubricas, cara, que não precisava mexer mais nada. E ela já mandava no... Olha, gente, para quanto tempo? Olha, a história tem que ter no máximo 30 minutos. E vinham as laudas prontas. Você tem que saber daquela história se ela vai conseguir ser ágil dentro desta linguagem específica. Na proposta. E nós tínhamos essa experiência para saber que histórias nós poderíamos propor, entendeu? Porque tem algumas histórias que a gente fala, puxa vida, vai ficar muito narrativa, muito verborrágica, muito isso, muito... São as histórias muito descritivas, que tem pouca ação. Isso. São as histórias que a gente escolheu, eu acho que são as melhores, né? Elas têm ação, né? Já os 12 trabalhos de Hércules, a gente tinha uma série de reservas, mas enfim... A história das invenções, que a gente fez também com a trama, é um CD lindo, assim, você pega a Lia de Aguiar, ela tá te pegando no colo, assim, né? Mas quando ela faz a Dona Benta... Mas era uma história muito narrativa, mas era assim, a proposta nossa ainda era, sem o narrador, quem narra é Dona Benta. A gente chegou com elas com a fita demo, olha, a gente quer fazer radionovela e essa aqui é a nossa proposta. Elas ouviram e gostaram. E falaram, o que vocês querem fazer? Que na verdade, a gente queria fazer todo o Velho Testamento. A ideia primeira era essa, né? E aí eu acho que elas falaram assim, olha, mas vamos começar pelos clássicos, que eu acho que elas achavam que a gente não tinha cacife para fazer o Velho Testamento, né? Então elas testaram a gente, a ideia era boa, testaram a gente com os clássicos. Nós chegamos depois e aí chegamos, quais as histórias que vocês acham que são legais? E nós escolhemos, olha, os clássicos dos clássicos, Branca de Neve, né? Cinderela, Patinho Feio, Peter Pan, Gato de Botas, enfim. E aí, nesse ínterim de fazer os clássicos e tal, a gente falou, cara, podia fazer Monteiro Lobato. A gente até esqueceu das histórias da Bíblia, na verdade. Vamos fazer Monteiro Lobato e sai nós três procurando aonde é que você consegue direito para fazer Monteiro Lobato. Porque não é que assim, vou pegar o texto e vou fazer, não, tem que ir atrás. E vai, e cava, e procura, e conseguimos achar o advogado que tratava dos direitos da família Monteiro Lobato. A gente conseguiu os direitos, parece que de 12 histórias tinham. Sério? Essas histórias que a gente fez. Durante 4 anos, né? A gente tinha o direito para fazer aquelas histórias, aquelas que a gente gravou e mais umas outras que eu não vou me lembrar exatamente. Tinha os 12 trabalhos de Hércules, tinha História das Invenções também, que já eram histórias que a gente iria gravar, mas a gente queria gravar primeiro essas que a gente gravou, né? Reinações, Reino das Águas Claras, Caçadas, Saci. E a gente foi para as Paulinas, na hora as Paulinas bancaram, falaram assim, a gente quer fazer. A Paulinas, o legal das Paulinas é que elas não têm muito essa preocupação de assim, mas isso vai fazer sucesso? Não, isso é de qualidade? Eu posso deixar no meu portfólio? Então eu faço. Então tinha essa coisa, né? Tinha essa coisa das Paulinas que era legal. Porque foi bem o que você falou, o sítio estava em baixa, não é uma coisa que vende, elas não estavam preocupadas se vende, se não vende. Elas queriam fazer porque o negócio era bom. A gente fez os CDs do sítio e logo no final do CD, acho que no final de 98, ali, quando a Globo estava vindo para comprar, a família, através do Álvaro, falou, olha, galera, é o seguinte, a Globo está comprando, vocês têm o direito de fazer essas histórias que vocês ainda pediram para a gente para fazer, mas tem esse teto aqui, é esse limite para vocês falarem que vão fazer ou não. Porque a partir dali, se vocês não fizerem, não faz mais. Né? E aí a gente foi para as Paulinas, falar assim, olha, galera é ótimo, né? Olha, irmãs. Né? Olha a irmã Terezinha, que era quem cuidava do marketing. Irmã, é o seguinte, a gente tem essas histórias ainda para fazer do sítio, só que a Globo está comprando.
né? E se a gente não fizer até não sei quando, que eu não lembro exatamente o prazo, a gente não pode fazer mais. E aí elas fizeram a reunião delas lá e decidiram não fazer, elas não quiseram bancar, não vamos fazer. Podiam ter aproveitado, né? Já que a Globo vai comprar, mas isso é uma coisa que é legal, elas não tinham essa coisa comercial da venda. Então, a Globo vai comprar, tá bom, mas a gente não vai fazer. Ah, tá bom. Agora não é o momento. E aí apareceu quem tinha o tino comercial da coisa, que foi o João Marcelo, com os seus outros 2 sócios, apareceram com a trama que estava surgindo e viram ali uma bela de uma oportunidade para fazer CD de radionovela do Sítio antes da Globo explodir com o negócio. Só que, na verdade, o Chuchu a gente já tinha feito com as Irmãs Paulinas, né? Que eram as melhores histórias. Sim. E uma coisa muito legal que a gente teve com o CD da Trama, acho que a melhor experiência que a gente teve com o CD da Trama foi um dia que um ex-marido da Carla estava andando no centro da cidade, virou para nós e falou assim: galera, vocês não acreditam, o CD da História das Invenções está sendo pirateado e vendido aqui por camelô. A gente falou, uau! Mas nós vimos, você lembra que a gente viu ali na Praça da Bandeira? Olha, atores anônimos, produtores ali que vão ali, batalha, de repente você tá com o seu CD, nem vendia tanto, porque era um negócio, porque vendia, mas você ganha direito autoral de CD vendido, por mais que vendesse, você ganhava muito pouco. Mas você olhava, e pra gente era tão engraçado que fala assim, pô, se o cara tá pirateando o nosso CD, que é bom. É porque é bom. Você sabe que a família, né, na época que nós fizemos, eles realmente acompanharam de perto todo o processo. E assim, a gente terminou as gravações, porque aí assim, o diretor escolheu, Carla vai fazer a Emília, o Serginho vai fazer o Pedrinho, a Ariela Gomes vai fazer a Narizinha e tal, Pascoal da Conceição, o Visconde, e aí a gente não sabia até o último momento, porque quem aprovaria a audição o final. Trabalho seria a família. Assim, de tudo já gravado, tudo pronto, tudo produzido para o CD sair, a gente estava naquela expectativa, fizemos uma audição mesmo com ele, com a Joyce Paulinas. A Joyce, a neta dele, sentada do nosso lado, assim, para ouvir. E aí você ouvindo, gente assim, né? olhando para ela, assim, ouvia e olhando. A gente assim, na cadeira, meu Deus, será que ela vai aprovar? Porque se ela não aprovasse, não ia sair. Não saía. Não iam permitir, entendeu? E aí, claro, aprovaram, amaram todas as vozes e tudo mais. E aí, eu estou te contando isso por quê? Porque a família, a Joyce, todo mundo, eles ficaram satisfeitos com o nosso trabalho, eles gostaram muito do nosso trabalho, eles indicavam o nosso trabalho e eles abonaram e pronto, né? E aí a questão é a curiosidade que aconteceu com a Trama, porque de repente nos liga a Trama Music, porque a gente estava ainda, né, em experimento, tentando vender mais, né, os novos projetos para Paulinas, a gente não estava atrás de outras gravadoras, porque a gente queria conversar, porque vocês fizeram os CDs, a gente também estava querendo fazer o CD do Sítio do Pica-Pau, e aí a família do Monteiro Lobato pediu que nós entrássemos em contato com vocês. Porque a gente já comprou as 2 histórias que a gente quer, que foram, eles já tinham comprado, ou seja, eles não sabiam como fazer. Eles não pediram pra gente indicação de história, eles falaram, vamos fazer essa. Antecipado. E aí, o que acontece depois é que nós ficamos sabendo da história que eles compraram, entraram em contato para comprar os direitos autorais, e aí eles iam chamar pessoas famosas para fazer os personagens. Entendeu? Entramos naquela coisa. Então, assim, eles tinham pensado em chamar a Angélica, se eu não me engano, e aí a família virou para eles e falou assim, então,
Vocês até podem fazer, a gente cede os direitos autorais, mas vocês vão falar com esse pessoal aqui, ó. Produções artísticas. É com eles que vocês vão fazer. E se vocês não fizerem com eles, não tem CDzinho. Não devolvo o dinheiro ainda. O dinheiro que vocês pagaram não devolvo. Eu tenho a seguinte frase, eu acho que foi frase da Joyce, se eu não me engano, gente. Ela falou assim, olha, a Emília é muito mais famosa que a Angélica. Entende? Eu acho que foi a Joyce que falou, então, não adianta você me chamar pessoas famosas aí, porque a Emília tem uma voz. Ela é muito mais famosa do que essa moça que vocês estão me propondo. E o pessoal da Luar no Ar tem as vozes que a gente gosta. Cartãozinho. A gente já tinha feito, né, cara, 2 CDs, 4 histórias. Eles tinham gostado. Cá entre nós, só nós 4 aqui, ficou muito bom. Ficou muito bom. Muito bom. As músicas do Luiz Macedo, muito boas. Quando nos clássicos, a gente lançou A Bela Adormecida, e uma amiga contou da filhinha dela, né? Que estava ouvindo a radionovela da Bela Adormecida. Com fome. Então tem um momento, ouvindo, e tem um momento da história em que você só ouve os passos da Bela subindo a escada. Da madrasta subindo. Da velha, ela subindo. Não, da Bela indo lá. A Bela indo para o sótão. Para o fuso, né? Isso. Indo para o sótão, onde ela vai enfiar o dedo no fuso, né? Da máquina de fiar. E aí o que acontece? A menina ouvindo os primeiros passos, toque, toque, e ela começa a falar, não vai sua boba, não vai sua boba, não vai sua boba. Mas realmente é o tipo de linguagem que envolve mesmo, você viaja mesmo dentro do ambiente, é todo, te dá um cenário, te dá até um cheiro, se você quiser, porque é muita coisa que a gente coloca ali para você acreditar no que você está ouvindo. Quando a gente fez o lançamento dos primeiros CDs, as Paulinas têm uma TV. Eu não sei se ainda tem, mas tem um estúdio ali que era a TV, gravava um programa infantil e a gente foi lá fazer o lançamento. Os caras do dia do estúdio, os caras da ilha da gravação, eles viraram um virou pro outro e falou assim, cara, tá pronto isso aqui, é só animar. E foi muito legal. E a gente tinha muito essa coisa de fazer coisa para criança de qualidade, né? Fazer criança não é imbecil. Você não precisa chegar para falar, oi, neném, tudo bom? Você pode chegar e contar uma história para a criança falando, lógico, quando você fala do funk, você vai fazer uma coisa... A música funk não é ruim, a letra das músicas são péssimas, de algumas músicas. Então, assim, tem coisa que não é que criança não pode ouvir, mas não é para a idade dela. Depois que a gente lançou isso, muita gente começou a lançar, né? Essa coisa de fazer radionovela, de tentar fazer radionovela, e algumas pessoas acertaram. E a gente também acertou, mas por quê? Porque você só acerta quando você se coloca no lugar de quem ouve. Enfim, é uma coisa que a gente tá no nosso... na nossa escolha. É a nossa escolha. É algo que me diverte, que me faz bem. Nós tivemos que parar completamente o nosso trabalho. Né, os lugares fecharam e os músicos ficaram à deriva. Todos nós, né, os artistas ficaram bem à deriva mesmo. E aí eu fiquei pensando, gente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para arrumar trabalho para mim, para os meus amigos? Aí eu falei, vou fazer um cartão com música mesmo, com o músico tocando, a gente cantando como se fosse ao vivo. A primeira ideia era fazer live, mas aí o que acontece? Puxa, depende da internet tá boa. Às vezes a internet não está muito legal, aí trava, aí o som não fica bom, é isso e aquilo. Falei, vou fazer o seguinte, eu vou pegar toda essa minha ideia e vou colocar numa coisa só, num lugar só, e eu mando para a pessoa assistir quantas vezes ela quiser, a hora que ela quiser. E aí o que eu faço? Eu contrato um músico para tocar para mim, entendeu? Que daí eu gero um trabalho também para aquele músico. E aí eu falei, mas só isso não vale.
a mensagem, né? Como é que faz? Tem que ter aquela mensagem pessoal, né? Aí foi agregando, aí eu falei assim, tá, aí eu tenho essa imagem, você tem umas fotos legais de vocês, então, sabe, o negócio foi crescendo na minha cabeça. Então, o cartão musical, ele não é só a pessoa tocar uma música, fazer uma serenata, não, ele envolve a mensagem, né, pessoal, bem pessoal. Se a pessoa é tímida, pode escrever, eu coloco numas letras bonitas. Às vezes a pessoa manda só um áudio, aí eu escrevo e vem o áudio e tal. E aí, junto com as fotos, né, fica aquele álbum de recordação lindo, e depois combina com a música que a pessoa adora, cantada ou não, né? E deu super certo. As pessoas gostaram do produto, os elogios são sempre maravilhosos, eu tenho um feedback muito positivo, então fiquei feliz, né? O feedback do Luiz foi uma graça também. O Luiz, ele adquiriu um cartão meu. Nossa, foi muito emocionante. E aí eu tenho esse formato que não é igual, não é um cartão, mas é quase um mini programa um mini programinha para crianças, né? Então eu peço para a mãe me dar todos os dados da criança. O que ela está assistindo agora? Do que ela gosta, quais são os personagens que ela gosta. Então eu venho toda essa informação para mim e eu escrevo um roteiro como se fosse um programa de TV. Dependendo do assunto que ela gosta, eu vou aliar a uma história. Então, essa história, eu tenho histórias que são minhas e tem histórias que são do repertório infantil. E aí eu conto essa história de uma maneira bem lúdica, bem divertida, com a encenação dos bonecos, e lido com o assunto da criança e com a música. Então sempre tem, que eu chamo uma historinha, uma música e uma conversinha. Isso é o Brincantando com Bel. Toda essa minha parte artística, eu tenho uma produtora chamada Belicene Produções Artísticas. Eu sempre fiz vários eventos, tanto corporativos como sociais. Fiz produção de espetáculos, produção de cinema, um monte de coisa eu já fiz. Mas, assim, o que mais movimenta a minha produtora é a música. Então, basicamente, eu tenho produtos como os Garçons Cantores, que estão aí no mercado já há mais de 20 anos. Faz muito bom. Eles são muito bons. Eu trabalho com alguns artistas também. Por exemplo, eu trabalho com o André Dias, trabalho com a Cláudia Ohana, que também faz, assim, ela tem um show pocket de jazz e rock, acústico. A Graça Cunha, minha amiga do coração, e tem um trabalho belíssimo. Estação Caixa Prego, que é uma banda de música nordestina, né? Assim, faz uma pesquisa rítmica e tal, é muito legal. A gente tem um CD chamado Brasileirando, depois eu te mando aí todas essas coisas. Então é muita coisa, mas a Carla faz de tudo, né, gente? Elas estão descansando um pouquinho, porque elas não podem, a gente não pode estar nos teatros, a gente não pode estar nas casas de show, e aí eu sempre gostei dessa coisa de cuidar das pessoas, no entanto que eu fiz o reiki, então eu, né, e depois a Barras de Axis, porque eu queria cuidar do interior das pessoas, né? E aí, esse lado artístico da gente que cuida da alegria, e aí tem essa coisa que a gente cuida do interior das pessoas, para as pessoas ficarem equilibradas, e aí eu me deparei com o meu exterior, que às vezes tinha uma bagunça e uma coisa, e eu falei, gente, eu preciso arrumar. E aí eu comecei a pesquisar personal organizer, o trabalho, ver vídeos e tudo. E me apaixonei por isso, porque eu primeiro organizei a minha casa. Aí depois eu falei assim, gente, é o negócio que faltava para fechar tudo, porque daí eu cuido dentro, cuido fora. Eu acabei de lançar a Bye Bye Bagunça, que é uma empresa de personal organizer. Eu estou abrindo ela agora, no meio da pandemia. Fiz um curso, me formei, tenho meu certificado das técnicas todas, e aí estou aplicando e está bem legal, está bem gostoso. O Florescendo Ser, a gente exatamente tem todo esse trabalho artístico que a gente tem da Luar no Ar, e aí a gente, como eu sempre trabalhei com as terapias, com as técnicas holísticas, chegou uma hora que eu queria juntar as duas coisas. E aí a gente abriu o Florescendo Ser, que eu sempre atendi em casa,
mas aí comecei a estudar mais, me formar em outras técnicas e tal. Aí a gente acabou criando um espaço. Na verdade, a gente abriu em outubro de 2019, o Florescendo Cera na Brigadeiro com a Paulista. E logo depois infelizmente veio esse momento. Mas a proposta da gente com o Florescendo Cera é um espaço voltado para a autocura, porque a gente está sempre voltado para cursos, para trocas, para, por exemplo, barras de axis. Então a gente faz as trocas de todos os meus alunos, vão lá e a gente promove essas trocas. Reiki, a gente está agora quarta-feira na 60ª edição de envio de Reiki à distância para quem quiser. E tem o trabalho da Luar no Ar, né? Que aí o Daniel pode falar um pouco também. Então, a Luar no Ar, assim, bom, a companhia Luar no Ar, a gente tem ela desde 95, quando a gente começou os CDs. Na época ali a gente fazia os espetáculos, tudo. Era eu, a Nivanda, a Carla estava junto com a gente, fazendo as produções de espetáculo. Depois a Carla acabou indo para a veia musical, né? Eu e a Nivanda fomos dar aula e ficamos fazendo algumas produções. Enfim, a gente tem, desde lá para cá, muitas histórias que eu e a Nivanda contamos juntos. A gente trouxe com a gente na Luar no Ar a técnica da radionovela. Todas as nossas histórias têm sonoplastia ao vivo. A gente ou é um músico que faz com a gente a história e faz a parte musical e a sonoplastia, ou somos nós dois contando histórias e eu faço toda a sonoplastia ao vivo. E em 2013 a gente ganhou um projeto que chamava Mosaico Literário, as múltiplas leituras da palavra, que é um PROAC edital. E em 2015 a gente ganhou um outro também, PROAC edital, Texturas Literárias, que esses dois PROACs eram de incentivo à leitura em biblioteca pública. E chamava Mosaico Literário, as múltiplas leituras da palavra. Então tinha a palavra cantada, a palavra bordada, a palavra falada, a palavra dançada, todas as leituras que a palavra podia dar. E um dos projetos, uma das oficinas que a gente tinha, chamava Leitura Viva com Paisagem Sonora. A gente lia contos e fazia a paisagem sonora daquele conto, não era uma sonoplastia daquele conto. Era diferente de uma radionovela. As pessoas escutavam aquelas histórias, né, como era uma biblioteca com um deficiente visual, na grande maioria, a gente ganhou até uma ideia do professor dos deficientes. Que é deficiente visual, que é cego. Ele falou, olha, a gente fazia, as pessoas escutavam a gente ler, eu ficava escondido atrás de um tapume fazendo a sonoplastia, né, a paisagem sonora para não chamar atenção, e ele virou e falou, por que vocês não fazem que nem a gente, né, os deficientes auditivos? A gente tem aqui, quando vem alguém fazer aula de braille com a gente coloca uma venda na pessoa para ela não usar a visão, para ela poder aproveitar os outros sentidos. E aí eram 5 oficinas, as últimas a gente fez umas vendas de feltro e as pessoas usavam aquilo. Dali, daquele projeto, saiu um projeto da Luar no Ar que chama Delícias da Literatura. E eu, a Nivanda e o Heron Medeiros, que é um amigo nosso também, artista plástico e tudo, a gente fazia isso ali na Livraria 97, na França Pinto 97, que tem ali na Vila Mariana. Eles têm um espaço maravilhoso ali no fundo da livraria e a gente fez vários Delícias da Literatura, acho que fizemos 15, 20 Delícias da Literatura. Gente, é uma delícia mesmo. As pessoas pegavam ali, coloca aquela venda. 1 hora de programa, a pessoa chegava. Nossa. A gente tinha patrocínio de vinhos, a gente tinha patrocínio de alfajores, então a pessoa chegava, degustava um vinho, um frisante, degustava um alfajor, sentava, a hora que fosse começar elas colocavam a venda, a Nivanda explicava o que era o projeto, elas colocavam as vendas e cada dia era um autor, era Clarice, enfim, fizemos vários. E quando chegou a pandemia, a gente teve que se reinventar, né, Luiz? A gente não tinha mais lugar para ir fazer, nem público para nos assistir. A gente estava em cartaz, eu e a Nivanda, com uma temporada no Sesc Ipiranga, fazendo as Antiprincesas. Fizemos as 2 primeiras finais de semana e paramos nos 2 últimos, que era março do ano passado, retrasado, nem lembro mais, passado. Né? Tivemos todas as apresentações suspensas. E aí tivemos dali para frente tudo suspenso. E a gente falou, bom, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? No Florescendo Cera, a gente começou a fazer umas lives, são 30 e tantas lives que a gente tem.
Lives nós três convidando terapeutas e pessoas que falam de terapias várias. São mais de 30. Tem 30 e poucas do Brindando com Histórias, enfim. No Florescendo Ser. E na Luar no Ar, a gente fizemos algumas apresentações com os editais online. Que fizeram, né, online, da prefeitura e tal, e começamos a fazer um negócio que chama Palavras que Tocam. O que era isso? Eram poemas, a gente fazia poemas, e a Nivanda lia o poema, ou recitava o poema, né, fazia o poema, o vídeo, e eu fazia a paisagem sonora daquele poema, usando a nossa ideia do Delícias da Literatura, e as pessoas davam aquilo de presente para as pessoas. Então a gente foi se reinventando. Davam não, né, gente? Ainda dá para fazer. As pessoas davam, que eu digo assim, ainda tem, quem você vai no nosso site, tem lá para as pessoas, então é só pedir que a gente faz. A gente fez muito para o Dia das Mães, fazia para aniversário, enfim. A Luar no Ar, a gente tem 26 anos, a Companhia Luar no Ar, de histórias. Então você entra lá no nosso... 1996, né? Você entra no nosso site, tem as histórias que a gente faz hoje, né? E a gente sempre primou de fazer histórias a partir da obra literária. A gente gostava da história? Gosta dessa história? Gosta. Vai ser legal? Se coloca no lugar do outro, né, para ouvir. Vai ser legal ouvir se a gente pega e monta, né? Sempre com produção nossa, assim. Nós aqui, os três, somos produtores valentes, assim. Produz com dinheiro do bolso e sai vendendo a produção para pagar a produção e sobrevive com isso. Criamos nossas filhas e vivemos até hoje disso. Fazemos outras coisas? Fazemos. Montamos o Florescendo Ser, atendemos com terapia, eu sou radiestesista, enfim, a gente faz várias outras coisas, mas a arte está dentro da gente, tanto que no Florescendo Ser, a gente tem um programa no Florescendo Ser que chama Brindando com Histórias, vai vendo. Eu falei. A gente puxou uma coisa para dentro da outra, entendeu? Acho que é isso, acho que o que a gente busca, na verdade, é fazer a diferença nesse mundo. Tem um lema nosso, né, que é ocupe seu lugar no mundo e nele faça a diferença. Em todo livro de histórias tem reino, castelos e fadas.